Agora a gente vai para a lição de número 5. Vamos lá, questão de número 5, a gente vai falar sobre o pecado. O pecado desestabiliza a comunhão entre o homem e Deus. Gênesis 2, versículo 17. Isso, se o glória a Deus passar por aí, não deixa ele embora não, segura ele. Se o aleluia estiver vindo logo atrás do glória a Deus, pois já pega logo os dois de uma vez só. Isso. Se você sente a glória de Deus, por que não dar glória a Deus? Porque a gente não pode dar o glória a Deus só por costume, né? Igual eu comentei aqui outro dia, que quando eu estudava o ensino médio, de repente o professor dando uma bela de uma explicação, e aquele dia eu literalmente viajando na maionese, quando eu me desperto da minha viagem, que eu volto da lua para a terra, eu, glória a Deus! Foi intencional, né? Mas Deus recebeu a glória, né? Então a gente não pode dar glória a Deus só por costume, né? Será que está na hora de dar glória a Deus agora? Eu vou esperar o pastor dar um grito. A hora que ele dá aquele grito na mensagem assim, aí eu vou dar o glória. Quando você sentir a glória de Deus, você dá a glória a Deus. Quando você entender que Ele merece ser glorificado, você dá a glória que é de Deus. Vamos lá então. Isso. Fica muito bonito um culto com glória a Deus. Gênesis 2, 17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É muito claro a ordem de Deus, né? É muito fácil de entender o que Deus está dizendo. Levante sua mão ou a sua Bíblia, a gente vai pedir para Deus falar com a gente. Eu não vim aqui para outra coisa senão para ouvir a voz de Deus. Todos os dias eu fico ansioso para ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é o que há de mais doce na face da terra. A voz de Deus, mesmo quando ela vem em tom de repreensão, de advertência, ela mesmo assim é como um doce para a nossa alma. A nossa natureza humana automaticamente se sente desconfortável quando ela é confrontada pela palavra de Deus. Mas o nosso espírito, que é o canal onde há comunhão com Deus, sempre se sente confortável quando ele entende que o Espírito de Deus está falando no ambiente. E eu sei que Deus está falando neste lugar desde o início, desde a primeira oração, os louvores que já foram entoados, e Ele vai continuar falando através da sua palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, fala conosco aqui nesta noite. Queremos ouvir a Tua voz de uma forma especial, de uma forma linda, meu Deus. Toca-nos, meu Deus, toca a nossa vida, toca o nosso coração. Queremos, meu Deus, mais e mais de Ti. Queremos, meu Deus, entender a Tua palavra. Queremos entender esta aula de hoje. Nos livra, meu Deus, do pecado. Nos livra da vaidade. Nos livra do orgulho. Nos livra, meu Deus, de não obedecer a Sua voz, de não obedecer a Sua ordem. Nos dá a entender, meu Deus, aquilo que o Senhor quer que nós façamos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Toma o teu assento aí dando glória a Deus. Isso, dá glória, aleluias. Preste atenção. A gente falou na aula de número 3 sobre o jardim que Deus criou. Era um jardim especial. Pro lado de fora do jardim tinha todas as coisas, mas apenas do lado de dentro do jardim é que eles poderiam usufruir da presença de Deus. Tinha árvore dentro do jardim, tinha árvore fora. Tinha animal dentro e tinha animal fora. Tinha rio dentro e tinha rio fora. Qual era a diferença? No jardim tinha a presença de Deus, do lado de fora não tinha. Eu lembro que nós falamos nesta aula que permanecer
nesse jardim de Deus, é uma decisão que nós precisamos tomar. Parte da nossa decisão, parte da nossa vontade, parte de um propósito pessoal, particular, intransferível, que nós precisamos despertar em nossa consciência, principalmente quando falamos que estamos em um culto racional, onde nós podemos desfrutar da presença deste Deus. Deus disse: vocês podem comer de tudo que tem nesse jardim. Era um jardim maravilhoso, era um jardim lindo, tinha de tudo. Mas uma única coisa Deus vetou para eles: tão somente da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Eu lembro que ainda nesta aula de número 3 a gente falou que aquilo que Deus priva a gente é muito menor do que aquilo que Ele nos oferece. Enquanto havia uma única árvore que eles não poderiam se alimentar, havia todo um jardim para eles comerem. Aquilo que Deus priva de nós sempre é muito menor do que aquilo que Ele realmente quer nos dar. Aquilo que Deus tem para nós, com toda certeza, é muito melhor do que aquilo que Ele disse para a gente que nós não podemos fazer. Presta atenção. Ao olhar esta árvore do conhecimento do bem e do mal, duas coisas precisam ficar muito bem estabelecidas. Ao olhar esta árvore, conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal, havia duas verdades na presença daquela árvore. Pastor, eu acho que aquela árvore era uma pegadinha para o homem cair. Não, não era. Deus não faria isso com o homem. Aquela árvore testificava da sujeição à vontade de Deus. Eu já falei em outra oportunidade que Deus criou um ser para relacionamento. Robô não tem relacionamento. Robô não sabe expressar sentimento. Para existir sentimento e relacionamento, é necessário existir a oportunidade de decisão e de escolha. Portanto, este homem, ele tinha a liberdade de obedecer ou não, a liberdade de se sujeitar ou não. Então, esta árvore no jardim testifica da sujeição deste homem em sua liberdade. A liberdade para obedecer gerava um relacionamento harmonioso, porque todos os dias o homem olhava para a árvore e ele decidia não comer do fruto para demonstrar o seu amor ao seu Criador. Todos os dias ele olhava para aquela árvore, tinha vontade de comer o fruto, mas ele decidia em sua liberdade não comer daquele fruto. Preste atenção, repito. Deus jamais quis criar robôs programados para fazer somente o que é certo. Não, Deus deu ao homem ordens para que esse homem, em seu livre-arbítrio, em sua liberdade de escolha, decidisse amá-lo ou não amá-lo, obedecer ou não obedecer. Eu e você não somos obrigados a obedecer a Deus. O ser humano nunca foi e nunca será obrigado por Deus a cumprir os seus mandamentos, a cumprir a sua palavra. Deus dá ao homem a oportunidade de escolher aquilo que ele quer. Porém, nossas escolhas gerarão também consequências. Alguém disse uma vez que o homem pode escolher o que vai plantar, mas ele não pode decidir aquilo que vai colher, porque aquilo que foi plantado será também aquilo que será colhido. E aquele homem decidiu viver além dos limites da sujeição,
além dos limites da obediência, e automaticamente ele cai no laço de condenação. Deus propõe para nós os seus mandamentos para que obedeçamos e estejamos debaixo da sua proteção. Deus prefere nos manter dentro do jardim, Deus é jardim de deleites com a sua presença. Mas a condição para permanecer no jardim de Deus, no jardim da comunhão com Deus, no jardim do contato com Deus, é a condição da obediência. Nós podemos aqui nesta noite dizer o que faremos na nossa vida. Nós podemos dizer o que faremos, qual será a nossa escolha, se obedeceremos à palavra de Deus ou não. Talvez alguém vai dizer: não, eu não quero obedecer. Não, eu não quero fazer isso. Eu não quero seguir o caminho de Deus. Eu não quero fazer a vontade de Deus. Há muito rigor na vontade de Deus. Servir a Deus priva a nossa liberdade. Servir a Deus obriga a gente a deixar de fazer algumas coisas que eu gosto de fazer. Preste atenção. Deus não vai obrigar-nos a obedecê-lo, porém, a escolha nossa gerará consequências para nós. O homem decidiu viver além dos limites da sujeição, não querendo obedecer a Deus, portanto, infelizmente, ele caiu em laço de condenação. Nós podemos aqui hoje escrever essa história de uma forma diferente. Eu quero alcançar 4 objetivos com vocês. Primeiro, nós vamos entender o conceito de pecado. Em segundo lugar, vamos reconhecer as consequências do pecado. Em terceiro lugar, vamos aprender que o pecado desfigura a imagem de Deus no homem. Em quarto lugar, vamos entender que o pecado gera a separação entre o homem e Deus. Da primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16, daquilo que ele vai falar sobre 3 aspectos que caracterizam o mundanismo. O primeiro deles, ele chama de concupiscência da carne, que são os desejos abomináveis da natureza humana, que foi corrompida pelo pecado. Concupiscência nos fala de um desejo ardente. A nossa carne, de fato, tem um desejo ardente de pecar. Aí alguém diz: eu pequei porque deu vontade. Sempre você vai ter vontade de pecar, sempre. Sempre. Sempre a nossa carne vai querer pecar. O que foi que Deus disse para Caim? Sobre ti está o teu desejo, e sobre ele deves tu dominar. Devemos andar em espírito para vencer as obras da carne. Em segundo lugar, João vai chamar mundanismo também de concupiscência dos olhos. Isso nos diz respeito à malícia e ao modo pecaminoso com que a pessoa imagina os fatos. É o pecado na vista. É a maneira da pessoa olhar as coisas. Pessoa que sempre tem um olhar ruim para tudo. Aquilo que eu digo, a nossa visão vai ser conforme a nossa lente. Pessoa com bons olhos verá tudo com bons olhos. Pessoas com maus olhos vai ver tudo com maus olhos. Jesus diz que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Se eles forem bons, todo o nosso corpo será bom. Se eles forem ruins, todo o nosso corpo será ruim. Quem usa óculos com lente verde vai enxergar tudo verde. Quem usa óculos de lente cor-de-rosa vai enxergar tudo cor-de-rosa. Tudo depende da nossa visão. Pessoas que veem tudo com maldade é porque o coração dela está cheio de maldade. É a condição dos nossos olhos. Em terceiro lugar, ele chama esse mundanismo de soberba da vida, que se constitui do presunçoso ato de ostentar e de se vangloriar das realizações de uma vida impiedosa.
Tem gente que se orgulha de fazer as coisas erradas. Puxa, ninguém está sabendo o que eu estou fazendo. O pastor não está sabendo o que eu estou fazendo. Está todo feliz, né? O pastor não sabe que eu estou participando da ceia. E eu estou fazendo isso. Eu acho melhor você não se vangloriar por estar fazendo as coisas erradas. Eu estou fazendo isso e ninguém na igreja sabe. Mas Deus está vendo. Isso, pelo apóstolo João, é considerado como atitudes do mundanismo, de pessoas que vivem conforme o padrão do mundo. O seu coração está cheio de pecado, seus olhos estão cheios de pecado, e por fim, ele se exalta, se vangloria, se ensoberbece por causa do seu pecado. Gênesis 3, versículos 6 ao 10. Diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Essa atitude mais natural de alguém que está conformado com o pecado é se esconder de Deus. Preste atenção, independente de qual fosse a fruta, havia ali uma tentação. Preste atenção, o diabo trabalha com 3 motivações para nos fazer cair em pecado. E o primeiro é a provocação para o pecado, que nós conhecemos como tentação. Ser tentado não é pecado. Repito, ser tentado não é pecado, porque Jesus, na sua natureza humana, ele foi tentado. O objetivo da tentação é desviar a atenção. É isso que está acontecendo no diálogo da serpente com Eva. O primeiro objetivo da serpente é mudar a atenção de Eva. A serpente sabia que não adiantava ela chegar direto assim na frente da Eva com a fruta na mão e dizer: olha, come aqui. Ela não ia comer. O primeiro objetivo do diabo sempre é desviar a atenção, sempre é tirar a nossa visão do foco, é sempre inverter a nossa prioridade, porque ninguém vai deixar de ser crente de verdade da noite para o dia. Ninguém vai abandonar uma vida piedosa diante de Deus da noite para o dia. Um crente fervoroso, cheio do Espírito Santo, não vai parar de orar de repente, assim, da noite para o dia. Ontem orava bastante, hoje já não ora mais. Nada acontece assim da noite para o dia. O primeiro passo do diabo é tirar a nossa atenção, é inverter nossas prioridades, é fazer a gente começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Está entendendo? Eu me lembro, apesar de novo que eu sou, comparando com a maioria dos nossos membros da nossa igreja, mas eu me lembro de um tempo nosso, estou falando de nós aqui, não estou falando mal dos outros, de nós, que a nossa atenção principal era 2 coisas: oração e santidade. Estou falando alguma mentira? Estou falando alguma mentira? Se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, pode vir puxar minha orelha aqui, porque eu sou bem novinho mesmo. Eu lembro que há pouco tempo atrás, o nosso foco de igreja era orar e santificar. O diabo vai tirando a atenção. Vai tirando a atenção. Vai fazendo a gente enxergar as coisas de forma mais maleável. Vai plantando flexibilização no nosso coração. Relativismo. E aos poucos a gente começa a ficar flexível com as coisas. E a gente passa a tolerar algumas coisas que outrora para nós, eu estou falando de nós, não estou falando dos outros,
Aí algumas coisas que antigamente a gente tinha certeza que era errado, a gente já acha que não, pensando bem e tal. Eu era ignorante antes. Aí a gente começa a pensar, não, é que hoje em dia a vida da gente é muito corrida, não dá tempo de orar. E antes a gente já não tinha um monte de coisa para fazer e orava? Como é que a gente orava antes e tinha tempo para orar? Como é que a gente vinha para a vigília antes? Como é que a gente fazia muito mais para Deus? Buscava muito mais a Deus? Consagrava muito mais a Deus? O que foi que mudou? Mudou a nossa atenção, porque hoje a gente está mais preocupado com a nossa própria vida, com o nosso bem-estar. Ah, eu vou me vestir assim, vão me chamar de velha. Se eu for usar roupa dentro da doutrina, vão dizer que eu estou velha. Está vendo como a atenção mudou? Eu não tenho tempo para orar, minha vida é muito corrida. E antes, como é que a gente orava? É assim que o diabo vai enganando muita gente. Ele não derruba assim fácil um crente cheio do Espírito Santo, não. Ele não vai querer lutar de ombro a ombro, de cara a cara com um crente cheio do poder, não. Sabe o que ele faz? Ele tira a atenção. Ele tira o foco, ele vai distraindo, sabe? Vai distraindo aqui, vai distraindo ali, até que a gente começa a mudar o nosso conceito. E hoje a maioria de nós aqui pensa diferente. Enquanto eu prego, tem muitas pessoas que não estão concordando com o que eu estou dizendo, porque a visão mudou, a atenção mudou. Antigamente, um pastor subir no púlpito e falar de doutrina, a igreja pegava fogo. Hoje em dia, tem que jogar gasolina e acender uns 10 palitos de fósforo. É assim que o diabo vai enganando. Muda a atenção. E na sequência, ele coloca a dúvida. E essa dúvida é lentamente introduzida, suavemente. Você viu aquele ditado, o diabo vem de sapatinho de algodão? Ele não vem de bota não, fazendo barulho. Ele vem de leve mesmo, bem de mansinho. Se você soubesse alguém que tem paciência, é o diabo. Para derrubar um crente, ele vai bem tranquilo, bem de leve, bem suave. Vai indo bem pelas beiradas assim. Não deu certo aqui, ele vai por ali. Tentou hoje, o crente não caiu, ele vai tentar amanhã de novo. E ele começa a trabalhar no entendimento, colocando dúvida. Mas foi assim mesmo que Deus disse, Eva? Foi isso mesmo, tem certeza? Eu acho que essa hermenêutica não está muito certo, não. Eu acho... Eva, né? Eva é a serpente falando teologia com Eva, né? Veja bem, Eva, se fazer uma exegese nesta palavra do grego, se a gente misturar ela com o aramaico e com o hebraico, e se a gente pegar o comentário que é um teólogo famoso, a gente vai ver que na verdade não tem nada a ver o que Deus disse. Você não vai morrer. Como pode o diabo conseguir distorcer algo que Deus falou de forma bem clara? A gente lê o texto, Deus disse: não coma da árvore, porque quando você comer, você vai morrer. Deus falou de forma clara. Quem é que não entende isso? E o diabo consegue aos poucos confundir até aquilo que era tão claro para nós. Até aquilo para nós que a gente batia no peito e dizia: eu vou até o fim, eu vou guardar até o fim, eu vou obedecer até o fim. E a gente começa a questionar, e a gente começa a perguntar: será que é bem assim mesmo? O problema é que a gente mesmo não vai examinar. A gente mesmo, se a curiosidade gerasse despertamento para a gente pegar a nossa Bíblia, começar a folhear, começar a estudar, começar a procurar entender, aí tudo bem. Mas o crente tem dúvida, ele vai tirar dúvida com a serpente. Abre o Google lá. É certo ou não dar o dízimo? Vai aparecer 100 vídeos dizendo que é errado, e chamando o pastor tudo de ladrão. Quer fazer o teste? Pois quem gosta de se alimentar da fonte da serpente, vai lá. As pessoas têm dúvida, ao invés de abrir a Bíblia e procurar entender, até aquilo que a gente tinha como certo para o nosso padrão de vida, para a nossa ética cristã, para a nossa conduta moral, pelo nosso temor a Deus, pelo nosso respeito à presença de Deus, pela nossa reverência ao Espírito Santo de Deus, até aquilo que a gente tinha certeza que a gente nunca deixaria de fazer, a gente passa a deixar de fazer, porque começa a dar ouvido para aquilo que a serpente está falando. Cuidado, o diabo vai colocar dúvida no teu coração.
E por fim, o diabo propõe para a gente a satisfação dos desejos da nossa carne. Tudo que a gente quer fazer, o diabo está pronto para ajudar. Tem um problema, a tentação é do diabo, mas cair na tentação é nosso. É o diabo que tenta, é o diabo que põe a dúvida, é o diabo que propõe a satisfação. Agora, cair é nós mesmo que cai, não é o diabo que derruba não. Não, o diabo derrubou, não, caiu. O diabo não derruba o crente, é o crente que cai na do diabo. O diabo não foi lá, pegou o fruto e obrigou a Eva a comer, não. Ela foi com a mãozinha dela, pegou lá o fruto, que eu falei que pode ser até o coco, né? Brincadeira. Pegou o fruto e comeu. Ainda depois deu também para Adão. É uma atitude voluntária. Então presta atenção. Pecar ou não pecar é uma decisão que a gente tem que tomar. Presta atenção. O pecado é o ato de desviar do caminho proposto por Deus. Isso é pecado. Alguém já disse que pecado é errar o alvo. Isso é pecado. Sempre que a gente erra aquilo que Deus mandou a gente fazer, a gente já está pecando. Não observar os requisitos, tendo como motivação a dúvida e a inclinação interior. Quando a gente deixa de ouvir aquilo que Deus está dizendo, as normas de Deus, os mandamentos de Deus, os padrões de Deus, a gente está pronto para cair na desobediência quanto à vontade de Deus. Não podemos ser conduzidos pelas dúvidas, muito menos pela inclinação do desejo da nossa própria carne, mas devemos estar atentos àquilo que Deus já disse e àquilo que Ele testifica através do seu Espírito em nossa vida. As consequências imediatas do pecado. Presta atenção. A decisão da desobediência só gerou sofrimento. O pecado propõe uma satisfação imediata, mas o sofrimento vem junto. O pecado propõe na hora, trazer uma satisfação no momento, na hora, mas também vai vir o sofrimento. Agora eles estão com os olhos abertos. Não era o que eles mais queriam, estar com os olhos abertos? Pois agora eles estão. Porém o sentimento que eles têm é de vergonha. Agora, conhecendo o bem e o mal, eles têm a ciência da injustiça e sabem da condição injusta que eles estão diante de Deus por causa do seu pecado. Eles conhecendo a justiça de Deus e a injustiça do seu ato, eles sentem medo de Deus. Por fim, eles tentam resolver o problema pegando folhas de figueira e se cobrindo. Foi uma tentativa frustrada, que testificou ainda mais da culpa que estava no coração deles. Por fim, eles vão fugir de Deus. Quando a tentativa de resolver o problema não dá certo, eles vão fugir de Deus e estarão separados de Deus. O pecado traz vergonha, medo, culpa e separação. Eu gostaria que você repetisse comigo: vergonha, medo, culpa e separação. Mais forte, de novo. Vergonha, medo, culpa e separação. É só isso que o pecado traz. É só sofrimento. A proposta imediata do pecado é resolver uma questão do nosso desejo, mas que depois sempre vai gerar sofrimento. Não vale a pena a gente ouvir a proposta da serpente pelo caminho mais fácil, pelo caminho da satisfação, pelo caminho da alimentação do nosso próprio orgulho, do nosso ego. Além das consequências imediatas que nós já vimos, que já eram suficientes para gerar arrependimento em Adão, gerar arrependimento na mulher, Deus ainda tinha severas punições a eles. Para Eva, Deus multiplicou as dores do parto. Isso significa não que a Eva não teria filhos antes do pecado, mas Deus está multiplicando aquilo que já existia. Não há relato em Gênesis que Eva tenha tido filho antes do pecado, mas se a dor do parto está sendo multiplicada, é porque ela poderia ter. Não estou falando que teve. A mulher não era para ter dores de parto. Por causa do pecado, Deus multiplica esta dor na mulher. Para Adão, Deus vai colocar agora o trabalho penoso.
aquilo que ele fazia de uma maneira muito satisfatória, porque o homem já trabalhava. Tem gente que diz: quando eu chegar no céu eu quero falar com Adão, que por causa dele é que eu tenho que trabalhar. O homem já trabalhava antes. A questão é que o trabalho para o homem era satisfatório e não era um peso para ele. Agora o trabalho é penoso, o trabalho é dolorido agora. Agora ele tem que trabalhar, queira ou não queira. O trabalho lhe é cansativo. Havia uma consequência irreparável. Infelizmente, o pecado, mesmo perdoado, tem consequências do pecado que nunca serão reparadas. Aquele homem poderia restabelecer a comunhão com Deus. Aquele homem poderia vencer o medo, vencer a culpa originada pelo pecado, mas havia danos que iriam acompanhar aquele homem para todo o resto da sua existência, como até hoje nós temos a culpa de Adão sobre nós. Então presta atenção, o melhor caminho é a gente não pecar, porque tem danos causados pelo pecado que nunca serão reparados. Porque Deus perdoa o pecado, mas não nos livra das consequências da nossa decisão. Deus nos livra da condição espiritual do pecado. O pecado perdoado vai nos livrar da condenação eterna. Mas aquilo que a gente fez errado aqui na terra, Deus não nos livrará das consequências daqui, está me entendendo? O homem errou contra Deus, ele poderia alcançar o perdão e ter a comunhão com Deus novamente, mas o dano material continuou. Então o melhor caminho é o caminho de não pecar. O melhor caminho é o caminho de obedecer. Pastor, mas é difícil. É um pouquinho difícil, mas vale muito mais a pena estar na presença de Deus e não sofrer pela culpa danosa do pecado. A imagem de Deus no homem é desfigurada. Presta atenção. A desobediência culmina na desfiguração. O resultado da desobediência do homem é que agora a imagem que ele tinha de Deus, o aspecto da semelhança de Deus que ele tinha, está desfigurado no homem. Ele não perde totalmente, mas é prejudicado. A imagem e semelhança de Deus no homem, que lhe proporcionava faculdades puras e saudáveis, ou seja, mente, emoção, espírito e alma, tudo funcionava muito bem. Os atributos comunicáveis de Deus resplandeciam em Adão. Ele poderia usar de toda a sua capacidade intelectual, tinha toda a segurança emocional, tinha uma mente estável, poderia usar toda a sua inteligência, isso enquanto estava em comunhão com Deus em obediência. Infelizmente foi isso que o pecado roubou e prejudicou no homem. A vida do homem teria sido muito melhor se ele não tivesse pecado. De senhor da terra, passou a sofrer e a trabalhar duramente para a sobrevivência. Aquele que era o dono de tudo, o senhor de tudo, agora ele depende desta terra para que ele sobreviva. Havia um grande problema com este homem, e que prova o quanto ele estava longe de Deus, o quanto a imagem de Deus tinha sido prejudicada neste homem. Eu estou falando da isenção e a terceirização da responsabilidade. A prova que este homem está desfigurado quanto aos aspectos e atributos de Deus, primeiro é que ele tenta se isentar da sua culpa. É a primeira prova que este homem já não é mais a imagem e semelhança de Deus. Tenta fugir da sua culpa. E em segundo lugar, ele tenta terceirizar a responsabilidade. É botar a culpa no outro. Isso até hoje acontece, né? Cada um foi botando a culpa no outro. Não foi por isso, por isso, por isso, por isso. Você pergunta para o crente, por que sua vida espiritual não é mais como antigamente? Aí ele vai começar a botar a desculpa. O problema é o João, é o Antônio, a Maria. O problema é o pastor, o problema é o regente, o problema é o conselheiro. O problema, o músico é o problema. Até que não tem nada a ver com a história, acaba. Para quem que a gente vai jogar a culpa hoje? Para quem que a gente vai jogar a culpa? A prova que aquele homem estava completamente longe de Deus é que ele não consegue assumir a sua própria responsabilidade. Se tem alguém responsável pelo padrão da vida espiritual que vive, somos nós mesmos.
Eu não posso culpar você pela minha vida espiritual. Você não pode culpar eu pela sua vida espiritual. Você não pode culpar o irmão que está do seu lado, e nem ele culpar você pelo padrão de vida espiritual que você vive e o quanto você é fiel a Deus. Estamos falando de uma decisão pessoal, e a responsabilidade também é individual. Cada um cuidará da sua própria vida espiritual. Cada um zelará em ser fiel até a morte para receber a coroa da vida eterna. Não adianta a gente procurar culpado. Olhe no espelho hoje e diga: você é o culpado. Fala hoje, quem gosta de se olhar bastante no espelho, se ajeitar bastante, pentear a juba, chega no espelho e começa a olhar: é você, né, cidadão? É você que é o culpado da minha vida espiritual estar um fracasso, né? Olha para o espelho e fala: é você mesmo. Vamos assumir a nossa responsabilidade. O pior ainda de Adão é que ele chega a acusar Deus como culpado. Como assim, pastor? É simples. Quando ele olha para Deus e diz: Senhor, a mulher que Senhor, olha a mulher que o Senhor me deu. Poxa, minha vida estava muito melhor sem ela, né, Senhor? A mulher que tu me deste, Senhor, o Senhor não sabe da mulher para os outros, não? Está culpando Deus, está acusando Deus. Esse é o pior estágio da miséria espiritual que a gente pode atingir. Quando a gente não acha mais ninguém para culpar, a gente vai culpar até Deus. A gente vai até responsabilizar Deus. Ah, eu não aguentei porque a prova foi muito grande. E a Bíblia fala que Ele nunca vai provar a gente mais do que nós possamos suportar. Ah, pastor, mas foi a tentação. Deus não tenta ninguém, Deus não te tentou nunca. A tentação, ela é pertinente à natureza humana, é isso que a palavra nos fala. Não venha sobre vós tentação alguma que não lhe fosse humana, mas fiel é Deus para lhe dar escape. A culpa nunca é de Deus, é nossa. É quando nós somos dominados pelo nosso orgulho, automaticamente a gente perde a nossa consciência pura. Consciência fica toda bagunçada. A gente perde o conceito do que é certo e do que é errado, porque uma consciência impura, qual vai ser o padrão de vida? Se o que rege a nossa vida é a nossa consciência, qual vai ser o resultado de uma consciência impura? Aí você vê o cidadão dizendo: não, minha consciência está limpa. Não, mas eu estou tranquilo, nada me acusa. Mas não vai acusar mesmo. Se a consciência está impura, não vai acusar. O efeito do pecado e do domínio do orgulho vai gerar a perda da consciência pura, a perda de uma vida santa. Viver em santidade já não vai mais fazer sentido. Almejar a santidade não vai mais fazer sentido. Presta atenção, eu gosto de ser claro na minha explicação. Não estou falando de uma tentativa hipócrita de mostrar que é santo. Não estou falando que a gente vai chegar agora e vai dizer: puxa, o que é que eu vou fazer para todo mundo na igreja pensar que eu sou santo? Já sei, o pastor falou da roupa hoje. Ah, entendi. Teve aquela hora que o pastor falou da roupa, né? É isso mesmo. Para eu mostrar que eu sou santo na igreja, eu vou ter que, né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do nosso temor a Deus e de como nós nos apresentamos diante de Deus, da reverência na presença de Deus. É a consciência de uma vida em santidade. Nós temos que voltar a desejar viver em santidade. Como é santo aquele que vos chamou, sede pois santos em toda a vossa maneira de viver. Deseja a santidade. E por fim, o homem perde um coração piedoso. Piedoso aqui está falando da piedade, da comunhão com Deus, da sensibilidade da comunhão com Deus. E agora o que foi que sobrou para o homem? Sobrou só malícia, mentira e perversidade, resultado do pecado. Tópico de número 3. O que aconteceu ali foi a separação da glória de Deus. A pior consequência do pecado é a separação de Deus. O pecado pode trazer vários problemas pessoais e materiais. Pode.
Uma pessoa que passa a vida toda bebendo, ele vai ter um problema natural no seu organismo. É automático. Se a pessoa não se contenta com a sua família e vai querer ter experiências fora da sua família, ele vai colher o problema, a família vai destruir. Mas pior do que as consequências do pecado aqui na terra, é a consequência da separação de Deus. A palavra morte, tanto no hebraico quanto no grego, elas têm o mesmo significado: sofrimento decorrente do pecado. Você sabe que o homem não foi feito para morrer. O homem não foi feito para morrer, não. O homem não foi feito para morrer, não. O homem foi feito para viver. Mas o pecado, em decorrência da desobediência, gera a morte. E automaticamente também perde todos os benefícios de Deus. A pior consequência ao não arrependido é o infortúnio da morte eterna. O pior de tudo que pode acontecer, além dos danos aqui nessa terra, além dos prejuízos aqui nessa terra, dos prejuízos emocionais, prejuízos sentimentais, prejuízos financeiros, que o pecado pode até dar prejuízo financeiro. Além dos problemas na família, pecado gera problema na família. E pior do que qualquer outra coisa, é a separação eterna daquele que não se arrepender e estar eternamente separado de Deus. É a pior consequência de um coração que não se arrependeu. A pior consequência do pecado é a separação eterna de Deus. Fomos feitos para viver em comunhão com Deus e ter contato com Deus eternamente, mas o pecado separa esta comunhão. Isaías capítulo 59, versículo 2 nos fala que os nossos pecados causam divisão entre nós e o nosso Deus. E o pior de tudo é a gente não se arrepender aqui nessa terra, é a gente não confessar o nosso pecado aqui nessa terra e morrer no pecado e viver eternamente ausente de Deus. Em Adão e Eva, a gente percebe e identifica as duas separações, os dois aspectos da separação, tanto a morte espiritual como também a morte física, a morte material. A morte espiritual do homem é evidenciada na fuga da presença de Deus, já que agora ele sabia que não gozava mais do relacionamento pacífico e amoroso com Deus. Quando o homem percebe que o seu relacionamento está destituído de Deus e que agora ele já não tem mais a comunhão com Deus, automaticamente ele foge da presença de Deus. Quem está em comunhão procura a presença de Deus. Mas quando vivemos no pecado, a gente foge da presença de Deus. O pecado gera esse dispositivo de alerta em nós. E a gente se sente temeroso, desconfortável de estar na presença de Deus. Quanto mais a gente peca, mais longe a gente se afasta de Deus. Quanto mais a gente alimenta a nossa carne no pecado, mais e mais e mais e mais a gente vai se afastando de Deus e vai entrando num buraco mais fundo e vai aprofundando na morte espiritual a cada dia, cada dia, cada dia. O pecado constantemente nos leva para mais longe de Deus. É a morte espiritual e é a pior de todas as mortes. E por fim, o pecado também resultou para o homem na morte física. Aquele homem que se alimentava da árvore da vida e trabalhava simplesmente por satisfação, agora ele trabalha para sobreviver e tem a certeza que um dia morrerá. O pecado traz consequência, tantos como danos físicos, como também danos espirituais. O homem agora está ausente da presença de Deus, e agora ele sabe de uma coisa: um dia ele vai morrer. O pecado é culpado de tudo. Guarde isso que eu estou te falando. É o resumo da nossa aula de hoje. O pecado é o culpado de tudo. Todos os problemas do mundo se resumem no pecado. Os problemas sociais é o que? É pecado, é a ganância do homem, é a falta de amor, a falta de piedade. Não, pastor, o problema do Brasil é a corrupção. E o que é corrupção se não pecado? A ganância pelo poder e pelo dinheiro, o que é isso se não for pecado? O problema do ser humano não é outra coisa senão o pecado. Não, pastor, o problema é o vício. E o que o vício é se não é pecado? Não, pastor, o problema
é a traição no casamento. E o que é isso senão pecado? Pastor, o problema é que hoje em dia o ser humano não olha para o outro com amor. O que é isso senão pecado? O que é isso senão o fruto de um coração que está contaminado, sujo, manchado, que está com a imagem e a semelhança de Cristo completamente desfigurado? Repito, o problema da humanidade não é outro senão o pecado. O problema da sociedade é o pecado. O problema de uma geração totalmente desvirtuada, perdida na promiscuidade, perdida nos pecados sexuais, não é outra coisa senão pecado. O problema de tudo é uma coisa só, e o nome é pecado. Que nós possamos correr do pecado hoje em nome de Jesus. Que possamos hoje correr do pecado. Sai de perto do pecado, ele quer acabar com a tua vida. Pecar é rebelar-se contra a vontade soberana de Deus. Deus, ele não dá sugestões, Deus dá ordens. O problema é que a gente lê a Bíblia como se estivesse lendo uma revista, só para adquirir informação, né? Só para ficar sabendo, né? Deixa eu ler só por curiosidade aqui. A palavra de Deus não dá sugestão. A palavra de Deus é todo o tempo dando ordem para a gente. Deuteronômio 28, Deus dá uma série de coisas que o homem tem que obedecer. Ele diz, olha o seguinte: se você obedecer, você vai viver. Se você não obedecer, você vai morrer. Deus não mostra simplesmente a sua opinião. Deus não é um comentarista. Deus não simplesmente compartilha a sua opinião. Deus estabelece normas de conduta para a humanidade. Deus estabelece o padrão perfeito de ética e moral. Queira a gente ou não queira, goste eu ou não goste, goste você ou não goste, o que Deus falou está falado. Deus é soberano. Ao decidir pela desobediência, o resultado inevitável será duas coisas. Primeiro, conviver com as consequências amargas que o pecado traz. Já falei, nós temos a decisão. Se a gente decidir viver pelo pecado, tudo bem. Mas o resultado inevitável vai ser conviver constantemente com as consequências duras e amargas do pecado. E pior do que isso, pior do que os problemas que a gente pode ter aqui na terra, pior do que os problemas que a gente pode ter nessa vida, pior do que os problemas naturais, físicos, humanos, é a desventura da separação da presença de Deus. O pior prejuízo que a gente pode ter nessa vida não é perder um carro. Eu já perdi um. O pior prejuízo não é perder uma casa. Quando eu era criança, meus pais perderam uma casa inteirinha, toda mobiliada. O pior prejuízo não é perder alguém que a gente ama muito. Eu sei que às vezes é uma perca muito grande. Eu perdi o meu pai, eu tinha 8 anos de idade. O maior dano que a gente pode ter não é danos financeiros. Já tive muito dano financeiro na minha vida. O pior prejuízo da nossa vida é perder a presença de Deus. O salmista acabou de pecar, e ele sabia que ele sofreria a consequência do seu pecado. Ele saberia que Deus, na sua justiça, aplicaria sobre ele uma sentença. Qual foi o pedido do salmista Davi? Senhor, não roube a minha coroa. Se fosse hoje, o pregador ia dizer, Senhor, não deixe o meu ministério ser tocado. Não deixe o meu cargo ser tocado. Davi também não vai dizer, Senhor, não toque na minha família. Davi também não vai dizer, Senhor, não toque no meu dinheiro, porque eu sou rei, eu sou rico. Qual foi o pedido de Davi? Quando ele sabia que ele sofreria a sentença de Deus. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Que a gente venha perder tudo. A gente pode perder tudo, só não perde a presença de Deus. Só não perde a presença de Deus. Só não perde a presença de Deus. Que tudo se vá, mas que não se vá a presença de Deus.
O maior prejuízo que a gente pode ter nesta vida é estar separado de Deus. O dano material não é nada. Depois a gente luta e consegue de novo, sim ou não? A pessoa que a gente amava e perdeu, a gente pode ver ela na eternidade de novo. Agora, não perde a presença de Deus, não. Decida hoje manter a presença de Deus. Era uma escolha que todo dia o homem tinha que fazer quando olhava para aquela árvore. Continuar a obedecer a Deus e desfrutar da comunhão com Deus e desfrutar da presença de Deus. Deus não deixa ninguém. Deus não deixa ninguém. É a gente que deixa Deus. Deus não simplesmente retira a presença dele de nós. É nós que decidimos sair da presença de Deus. Deus não quer tirar a comunhão deles com a gente. Mas o problema é que o nosso pecado causa separação. Deus não pode conviver com o pecado que não é arrependido. Deus não pode conviver com um coração endurecido por causa do orgulho, por causa da vaidade e da soberba desta vida. Que possamos hoje decidir se arrepender e se humilhar diante de Deus, para que a gente permaneça na presença de Deus.